Olá, parabéns por escolher a desenhar. Essa é a nossa aula número 14 de AutoCAD. O objetivo dessa aula é aprendermos a colocar o desenho na escala, ou seja, esse desenho que foi feito na escala 1:1, tamanho real, agora vai ter que ser diminuído, escalado, para caber dentro de um papel. No caso desse projeto, nós vamos diminuir 25 vezes e colocar dentro de um formato A4. Essa aula é importantíssima. Eu percebo que muitas pessoas com bastante experiência em AutoCAD, grandes profissionais, usuários do software, têm muita dificuldade em colocar escala num desenho, em colocar o desenho dentro de um papel e mandar imprimir, ou seja, tem dificuldade de concluir o trabalho. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar um formato A4, um papel A4. Vamos ver aqui quais são os tamanhos padrão de papéis. A4, A3, A2, A1, A0 são os formatos mais comuns, convencionais para a impressão de um projeto. Nós vamos usar aqui o formato A4. Antes de começarmos a desenhar o papel, vamos mudar o nosso layer para o layer formato, tá? Esse layer foi criado justamente para desenhar o papel. Então, vamos deixar corrente e vamos desenhar o tamanho A4. O papel A4 é em centímetros, porque nós estamos desenhando em centímetros. Se a gente começou o nosso projeto em centímetros, desenhamos o banheiro em centímetros, nós vamos desenhar também o papel em centímetros. Então, a gente vai entrar no comando retângulo e vamos desenhar um retângulo. Clica o primeiro ponto, no segundo ponto a gente dá a dimensão de x, vírgula, a dimensão de y, ou seja, a medida horizontal, vírgula, a medida vertical. A medida horizontal no formato A4, 29,7, vírgula, 21. 21 é o tamanho vertical, é a medida de y. Enter. Aqui está o formato A4. Mas é pequeno assim? Sim. Olha a proporção. Isso é um tamanho, um papel A4 perto de um banheiro. É isso. A proporção está perfeita, está correta. Então, a gente desenhou na medida correta, na unidade correta. Isso que é o mais importante. Não existe unidade correta para AutoCAD. A gente pode desenhar em metro, em centímetro, em quilômetro, em milímetro, mas nós começamos em centímetro. Então, vamos com centímetro até o final. Desenhamos o nosso formato. Vou dar um zoom aqui para facilitar. E agora a gente vai fazer a margem interna. Normalmente, em um formato A4, a gente tem uma margem aqui de 1,7 à esquerda e 1 nas outras laterais, ou 0,7. Muita gente usa 0,7, aqui a gente vai usar 1 para arredondar, para ficar mais fácil. Então, a gente vai dar offset. Essa margem esquerda, um offset para dentro. Mas vamos com calma, vamos observar. Se eu der um offset dessa linha, vocês concordam que vai vir um retângulo inteiro para dentro? Isso não me interessa, eu não quero a mesma medida de offset. Então, antes de dar esse offset, vamos lembrar do comando Explode. Para quem quiser atalho, X, Enter. Entrei no Explode, seleciono o retângulo, Enter. O que aconteceu? Aparentemente nada, mas aconteceu. Se eu passar o cursor em cima das linhas, a gente observa que agora elas são linhas independentes. Pronto, vamos começar o offset. Offset, a distância é 1,7, Enter para ele receber a informação, seleciono a linha e trago para dentro. Perfeito. Enter para sair do comando. Volto no offset. Por que eu tive que sair para entrar de novo? Porque a distância agora muda. Então, entro no offset de novo, pode ser pelo Enter, porque o Enter volta no último comando usado. E agora a distância é 1. Seleciono essa, trago para dentro, essa, trago para dentro. Enter para finalizar. Então, essas eu consegui fazer de uma vez, porque eu não precisei sair do comando para entrar de novo, porque a distância era a mesma. E para tirar essas extremidades que estão passando, posso dar trim? Posso, perfeito. Quem quiser dar trim, está solucionado. Mas eu vou fazer pelo fillet. Então vamos relembrar o fillet? Entro no fillet, o raio é 0, eu quero o raio 0, é só clicar nessa linha e clicar nessa. Volto no fillet, seleciono essa linha e essa. O fillet está automático, por isso que eu tenho que voltar nele para fazer de novo. Vou no fillet de novo. Pronto. Está pronto o meu formato A4. Mas a gente vai aproveitar que a gente desenhou esse piso e vamos aprender um comando novo que a gente não tinha visto ainda. Vocês lembram, nas aulas anteriores a gente aprendeu a inserir blocos.
Mas alguém criou aquele bloco. Alguém parou, desenhou e transformou em bloco, que é criar um objeto único, fazer com que aquelas linhas virem um único objeto, que a gente cria uma biblioteca e pode inserir o bloco sempre que a gente tiver necessidade. Os formatos, eu acho uma coisa muito interessante a gente transformar em bloco, porque a gente sempre precisa. Não faz sentido a gente ficar desenhando isso em todo projeto. Então, já tenho pronto na biblioteca de vocês formato A1, A0, A2, A3, A4, tá? Então, a gente vai pegar esse A4 e vai transformar em bloco. Existe um comando chamado WriteBlock ou WBlock. A gente pode chamar ele carinhosamente de WBlock. Para entrar nesse comando, a gente vai sempre acessar pelo atalho. Então, é W, Enter. Lembrem sempre disso. Então, W, Enter. Quando a gente entra, aparece esse quadro. A função desse comando é criar blocos, pegar o seu desenho, transformá-lo em bloco e te dar a possibilidade de salvar em algum lugar do seu computador. Então, a gente entra aqui, já vem aqui no Select Objects, seleciona o objeto que você quer transformar em bloco, seleciona ele todo, Enter. E o que você vai fazer com isso? Converter em bloco, reter, deletar do desenho. Nós vamos Convert to Block. Então, clica aqui, Convert to Block. Porque se você clicasse deletar do desenho, ele ia converter em bloco também, só que ele ia ao mesmo tempo apagar e já colocar só na sua pasta. Eu não quero que apague não, pode deixar aqui no desenho mesmo, só para a gente visualizar. Então, a gente vai deixar na opção Convert to Block. Pick Point. Esse Pick Point é muito importante. É um ponto base que você vai marcar no seu objeto. Por quê? Porque quando você insere o seu objeto, o cursor vem nesse ponto que você vai definir agora, tá? Então, Pick Point, esse vai ser o nosso ponto base. Então, toda vez que a gente inserir o formato, ele vai vir por esse ponto. E aqui o destino. Isso é muito importante. Onde você vai salvar esse bloco? Então, pode salvar na sua pastinha aí qualquer, ou dentro de biblioteca, ou uma pasta que você criou só para formatos, fiquem à vontade, onde quiser. Aqui fala unidades. Atenção, atenção nesse momento. Não mudem. Ah, mas eu estou desenhando em centímetro, não é milímetro. Não tem problema. Quando ele está aqui escrito milímetro, isso significa que o AutoCAD ele raciocina em milímetro, e é verdade. O AutoCAD raciocina em milímetro. Mas nós estamos trabalhando em centímetro. Tudo bem. Então, tudo que a gente desenhou até agora foi em centímetro. Se eu mudar isso aqui, vai complicar o meu desenho. Ele vai mudar a unidade do meu desenho. Então, não mudem. Isso significa, é para ficar do jeito que tá. Não muda nada. Eu desenhei esse formato desse tamanho, com essa unidade, e eu quero que continue assim. Então, não mudem esse milímetro. Deixa isso para lá, tá bom? Isso significa que não é para mudar o tamanho, não é para mudar a unidade. Então, vou salvar dentro de algum lugar, que pode ser minha área de trabalho. Formato A4. Save. Ok. Pronto. Ele não sumiu do meu desenho porque eu não marquei a opção Delete from Drawing, né? Eu marquei Convert Block. Tudo bem, ele está ali. Está finalizado. Agora, a gente vai colocar esse desenho dentro desse formato. De imediato, a primeira coisa que a gente pensa é, vou pegar esse desenho e diminuir 25 vezes. Deve ter algum comando que dá uma escala que diminui esse desenho 25 vezes. O raciocínio está correto? Mais ou menos. Por quê? Se eu pego esse desenho e diminuo 25 vezes, todas essas unidades vão ser diminuídas 25 vezes. Na hora que eu medir alguma coisa, der um distance, a medida já não vai estar correta, ela vai estar 25 vezes menor. Isso não está certo, né? Então, agora a lógica muda toda. Muita atenção, porque agora a gente vai aprender a visualizar esse desenho 25 vezes menor. Essa é a verdade. A gente não diminui esse desenho 25 vezes, mas a gente visualiza ele 25 vezes menor. É isso, o raciocínio é esse. Então, vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Esse espaço infinito, essa tela preta, lá no início eu contei para vocês que isso se chama Model Space, espaço de modelagem. É um espaço onde a gente desenha. É um espaço infinito, onde a gente desenha na escala 1:1. Pronto. No momento que a gente vai colocar esse desenho na escala, que a gente vai visualizar ele menor, que a gente vai colocar dentro de um formato
de um papel adequado, eu vou para outra dimensão. Eu saio do Model Space, olha o escrito que é o Model Space, e vou para o Paper Space, para o espaço do papel. Tá? E o que é o Paper Space? É esse layout aqui, ó, layout 1, layout 2, eu posso até criar mais layouts, mas nesse momento eu vou usar só o layout 1, eu clico no layout 1 e eu vou para outra dimensão. Agora eu estou num plano, imagine que esse plano está acima do plano do Model Space. Então agora colocaram um papel em branco e eu tenho o Model Space abaixo. Primeira coisa que a gente vai fazer, agora um passo a passo, eu gosto de dar isso assim, receitinha de bolo. Nós vamos fazer passo número 1, passo número 2, passo número 3. Isso está no material de apoio de vocês, por favor peguem lá, eu vou repetir aqui, vocês façam isso sempre com esse material de apoio ajudando, até isso ficar automático, isso ficar muito claro. Enquanto não estiver claro, nos primeiros passos, nos primeiros exercícios de vocês, nos primeiros projetos, levem o material didático, copia, olha o passo a passo, não tem problema. Então, pelo passo a passo, primeira coisa que fala é clicar em Layout 1 no canto inferior esquerdo. Já fizemos, acabamos de passar para o Paper Space. Número 2, delete a viewport existente. É isso aqui, gente. Na verdade, essa janela que apareceu aqui, ó, apareceu uma janela com um desenho dentro. Isso se chama viewport. Só que eu não vou aproveitar essa viewport que veio, porque ela está num tamanho qualquer, eu não estou entendendo se esse formato é o meu formato A4, e não é, já estou adiantando que não é, então eu não vou aproveitar o que veio. Eu vou selecionar essa viewport e vou apagar. Não precisa assustar, seu desenho não sumiu, eu garanto que ele continua lá no Model Space, tá bom? Então agora fica até mais fácil a gente raciocinar. O desenho está lá no Model Space, num plano abaixo do Paper Space. De repente, colocaram um papel em branco e a gente parou de enxergar o desenho lá embaixo, tá bom? Número 3, coloque o layer formato em uso. Já tá. O meu já tá aqui, porque a gente criou o bloco. Número 4, insira o bloco do formato desejado. Pode ser um A3, pode ser um A4, pode ser um A2. A gente quer um A4, a gente criou um A4. Então a gente vai lá no Insert Block. Igual a gente inseriu o vaso, a pia, o chuveiro, mesma coisa. E ele já tá aparecendo aqui pra mim, porque foi um bloco que eu acabei de criar. Se ele não tivesse aparecendo, eu vinha no Browse e procurava lá no meu desktop ou na minha pasta, formato A4. Aqui eu não preciso mudar. Lembra disso? Que naquela biblioteca a gente punha 100 e 100. Por quê? Porque aqueles blocos tinham sido desenhados em metro. Aqui, eu tenho certeza absoluta que o meu formato foi desenhado em centímetro. Fui eu que desenhei. Então não precisa mudar. Tudo certo, não precisa rotacionar nem nada, ok. Coloco meu formato A4 aqui. Aí você pode estar pensando, não, mas ele está muito menor do que essa folha em branco. Não tem problema, essa folha é uma folha qualquer, não tem a menor ideia que tamanho que ela tem. Vamos focar no que a gente está fazendo, no nosso desenho, que isso a gente tem certeza que está certo. Então, dá um zoom aqui, ó, olha como é que facilitou. O meu banheiro tem que entrar dentro dessa folha. Esse formato é um A4, medida correta, com margem interna perfeita, já está em bloco, né? Porque a gente criou um bloco, inseriu e o meu desenho vai ter que aparecer aqui dentro. Aí vamos ver como é que a gente faz. Número 5, dê um zoom no seu formato, já fiz. Número 6, coloque o layer viewport em uso. Então a gente criou um layer, quando a gente fez o nosso quadro de layers, a gente criou um layer chamado viewport. Coloque ele agora. O que é uma viewport? Então agora vamos parar e entender o que é uma viewport. Porque lá quando a gente criou o layer, eu falei, quando a gente for criar o viewport, eu explico o que é. Viewport é uma janela que a gente abre no Paper Space, ou seja, no espaço do papel. É uma janela, é um buraco, vamos entender assim, que faz a gente visualizar o desenho que está lá no Model Space. Então eu tenho um formato aqui, eu tenho um plano em branco. Se eu abrir um buraco aqui, eu começo a enxergar meu Model Space que está lá embaixo. É isso o raciocínio. Por que eu tenho que usar o layer correto? Porque quando eu criei o layer viewport, a gente marcou para ele não imprimir. E é isso mesmo. Então é um layer só para isso, só para criar viewport. Clicar no menu suspenso Layout e clicar retangular. É isso aqui, ó. Agora que eu vou abrir a minha viewport. Onde ficam as viewports? Aqui, ó. Nesse menu suspenso dentro de Layout. E aqui a gente vai ver que a gente tem vários tipos de viewports.
mas a gente vai usar retangular. A nossa é muito simples, a maioria das vezes a gente usa retangular mesmo. E vou abrir um buraco, vou abrir uma janela, vou abrir uma viewport dentro do meu formato. Pode ser o tamanho do formato todo, olha, dentro da margem interna, claro, né? Porque a gente não vai desenhar na margem. Então, abrir a viewport. Olha que interessante. Conseguem perceber que a gente abriu um buraco e agora a gente está enxergando o desenho que está lá embaixo? Mas esse desenho está protegido, olha. Se eu aumento e diminuo, meu formato todo. Então vamos entender, vamos continuar. Número 8, abra a viewport dentro do formato, acabamos de fazer. Número 9, acesse a viewport criada, dando um duplo clique dentro da mesma. Vamos parar um minutinho, vamos entender o que é isso. Eu preciso acessar o meu desenho, eu quero mexer nele, eu quero dar escala nele. Se eu aumento e diminuo aqui, eu estou aumentando e diminuindo tudo. Então, como é que eu faço para acessar o meu desenho? Como que eu abro essa viewport? É como se eu tivesse aí uma janela com um vidro protegendo o meu desenho. Quero abrir essa janela, quero abrir um buraco mesmo e mexer lá embaixo. Então, eu trago o cursor para dentro, não é em cima da linha, tá? Dentro, e dou um duplo clique. Quando eu dou o duplo clique, olha que interessante, a linha fica grossa. Isso significa que eu estou acessando o meu desenho. Olha que interessante. Agora eu não estou dando mais o zoom no formato, eu estou dando zoom no meu desenho. Eu consigo modificar o que eu quiser. Eu posso modificar esse texto, eu posso consertar alguma coisa que eu acabei de ver que está errado. Eu posso fazer o que eu quiser. Ah, mas se eu modificar por aqui, modifica lá o meu original? Sim, isso é uma visualização do original. Não é que a gente criou um outro desenho, não é uma cópia, tá? É o original que eu estou conseguindo mexer nele. Tudo bem, vamos adiante. Número 10, agora que está acessando o desenho no Model Space, escolha a escala desejada no comando Viewport Scale. O comando Viewport Scale é esse aqui. E aqui fala o comando Viewport Scale, janela de escalas no canto inferior direito. Então, agora é o momento de colocar a escala. Chegou o momento que a gente está preparando para fazê-lo, colocar a escala, visualizar esse desenho 25 vezes menor. Então, esse é o comando. A gente clica aqui na setinha. A gente já vai ter um tanto de escala pronta, padrão, formatada. Mas 1 para 25 não tem. E aí, não tem jeito de colocar? Claro que tem. A gente vem no Custom, vamos customizar, vamos criar. Vamos colocar aqui Add, de adicionar. O nome dela vai ser 1 para 25, é assim que ela vai aparecer. E como que fica isso aqui, ó? A unidade no papel é 1, a unidade no desenho, 25 vezes maior. Ok. 1 para 25. Ok. Então, agora, eu só criei, né? Aqui está o meu desenho. Eu venho aqui na setinha, clico em cima do nome 1 para 25. Essa é a escala correta. Observem que o desenho moveu um pouquinho. Aqui no meu caso ele diminuiu, cada um vai acontecer uma coisa. Eu posso agora posicionar corretamente o meu desenho. Olha, atenção, a partir do momento que eu coloquei escala no desenho, é proibido dar zoom. Olha só, se eu faço isso aqui um pouquinho sem querer, saiu da escala. Um pouquinho, saiu da escala. Então, clico aqui de novo, 1 para 25 para conferir. Moveu um pouquinho, agora ele está na escala correta. A única coisa que eu posso fazer é usar o Pan. Ele está até aqui do lado, Pan. Quem quiser o atalho do Pan, P Enter, tá? Posiciono o meu desenho do jeito que eu achar que ele vai ficar bom. Posicionei, centralizado. ESC para sair do Pan. E para fechar a minha viewport, então, lá, número 11, posicione o desenho com o comando Pan, já fizemos. Número 12, feche a viewport dando um duplo clique do lado de fora. Então, agora eu preciso fechar esse buraco, essa janela, essa viewport. Então, coloco o cursor do lado de fora, duplo clique. A linha preta grossa sumiu, meu desenho agora está protegido, está na escala correta. Então, nós finalizamos um projeto completo. Então, olha, volto lá no Model, meu desenho está aqui, posso fazer com ele o que eu quiser. Se eu movimentar, modificar meu texto, movimentar o vaso, fizer qualquer coisa, quando eu for no layout, isso aqui está atualizado. Claro, é o mesmo desenho. Eu não preciso fazer no Model e fazer aqui também. Isso não é uma foto do meu projeto. Isso é a visualização do meu projeto que está no Model Space. Então, qualquer modificação. Depois que eu coloquei na escala, eu posso modificar alguma coisa? Claro, claro. Só modificar, vai modificar automaticamente lá no Paper Space. Tá bom? Então, a gente desenhou, escrevemos textos,
colocamos as cotas, inserimos blocos, colocamos achuras, aprendemos a vir no Paper Space e colocar em uma escala correta dentro de um papel adequado. Está finalizado o nosso projeto. Vamos salvar, só apertar o disquetinho. Na próxima aula, a gente aprende a imprimir. É a finalização de todo o trabalho. Até a próxima aula!